Teria sido essa a vitória mais importante do Liverpool na temporada? Bem, na minha visão, sim. Essa vitória no derby de Merseyside contra o Everton foi a vitória mais importante do Liverpool de Arne Slot na temporada. Bem, eu acho que eu não preciso nem explicar muito que esse jogo era importantíssimo, tanto no aspecto de ser um derby, como visando a tabela. Porque, primeiro, era o primeiro derby da história do novo estádio do Everton. Os dois times queriam ganhar. O Everton para não manchar a história do novo estádio com uma derrota para o mar rival, e o Liverpool justamente para carimbar o novo estádio, venceu o Everton no primeiro derby na sua nova casa, e na tabela era tão importante, porque se o Liverpool vencesse, ele abria 7 pontos de diferença para o Chelsea e praticamente se consolidava na próxima Champions League. O Everton também tem uma pretensão, né, de ter vagas em competições europeias, então a vitória também era importante para os Toffs. Então, os dois times queriam ganhar, não seria um jogo fácil e muito menos vistoso, os dois times entrariam tensos, iria ser mais uma batalha do que um jogo bem jogado. Eu até me surpreendi, eu achei que a bola rolou bem. Eu lembro que teve clássicos que, era mais porradaria do que jogo mesmo. Dessa vez os times até tentaram jogar, mas claro que foi um jogo pegado. Mas né, como a gente sempre gosta de fazer aqui antes, vamos ver a escalação do Liverpool, que teve, claro, algumas mudanças em relação ao jogo do PSG. Marmadashvili, Van Dijk, Konaté, Andy Robertson no lugar do Kirks. Curtis Jones de lateral, não foi o Frimpong, mostrando que claramente o Arne Slot gosta do Frimpong, porém ele vê uma deficiência defensiva muito clara. E eu também concordo, o Frimpong é muito bom ala, não lateral. O Frimpong jogando de ala como ele jogava no Leverkusen, ele mandava bem demais, mas quando exige um pouco defensivamente, realmente ele não vai bem. Aí o Arne Slot prefere improvisar ou o Curtis Jones ou o Szoboszlai do que colocar realmente o holandês na sua posição de origem. Aí o meio campo jogou com Gravenberch e Szoboszlai um pouco mais recuados, uma linha de 3 com Salah na ponta direita, o Gakpo na ponta esquerda, Wirtz no meio e o Isaac de centroavante, lembrando que o Ekitike está lesionado e ficará fora por muito tempo, então o Isaac tem que mostrar serviço e hoje mais uma vez não mostrou, né, no caso. Mas eu já falo do Isaac, que é um assunto meio que delicado. A gente tem que entender todo o contexto envolvendo o atacante sueco antes de criticá-lo. Pois bem, tendo toda essa importância em vista, o Liverpool foi lá e tratou de jogar mal a primeira metade do primeiro tempo. O Everton foi sim superior, teve boas chances, uma cabeçada linda que o Marmadashvili fez, uma defesaça, uma outra chance de falta, estava impedido, mas foi uma boa chance. O Everton estava pressionando, o Liverpool não estava conseguindo sair, não estava conseguindo desenvolver o jogo, até que os Toffs abriram o placar lá pelo minuto 27, por ali, o Ndiaye fez o 1-0, porém graças ao impedimento na origem da jogada, né, um dos primeiros jogadores que tocou na bola estava impedido e não valeu o gol, meio que salvando o Liverpool. Mas já naquele momento, os Reds estavam conseguindo ter um pouco mais a posse de bola, estavam conseguindo respirar um pouco mais, não estava mais aquela pressão absurda, tanto é que o Liverpool conseguiu fazer o gol que abriu o placar logo em seguida, muito cedo. O Everton vacilou, entregou a bola de graça pro Liverpool, que tocaram já rápido pro Gakpo, que por incrível que pareça fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo decaiu um pouco? Decaiu, mas o primeiro tempo do holandês foi muito bom, foi muito digno. Eu que critico tanto o Gakpo, eu tenho que dar meu braço a torcer quando ele vai bem e elogiar, ele foi muito bem, encontrou um passe sensacional para o Salah, que daí naquela frieza de sempre, né? O Salah é muito bom em fazer gol. Deslocou o goleiro Pickford e fez 1-0. Gol esse que colocou o Salah na história do derby, né? Em seu último derby contra o Everton, ele agora é o maior artilheiro do clássico ao lado de Steven Gerrard, ambos com 9 gols. Mohamed Salah, senhoras e senhores. Lembrando, a gente vai ficar sem esse jogador temporada que vem. Eu não tô preparado para ver Mohamed Salah fora. É o segundo jogo consecutivo que o Salah faz gol na Premier League, tá? Contra o Fulham e contra o Everton. Porém, apesar de ter finalmente conseguido abrir o placar, não foi um bom primeiro tempo. O Liverpool controlou bem depois, mas não criou muito, não perdeu nenhuma chance uau. Realmente foi um jogo bem mediano, bem ok, sem muito brilho. E daí na segunda etapa, querendo ou não, poderia acontecer alguma coisa. Mas falar primeiro aqui do Isaac, né, que eu acho que é um ponto importante para se tocar. Ele, eu acho que tocou na bola umas 6 vezes no primeiro tempo, chutou só uma. Assim, é só culpa do Isaac ele não conseguir estar rendendo no Liverpool? Não. Tem todo um contexto, né? Querendo ou não, o fato dele ter se negado a fazer pré-temporada no Newcastle por birra, né, para conseguir vir pro Liverpool, custou muito caro. Quando ele estava tentando começar a engrenar, ele teve aquela lesão que teve a perna quebrada e agora ele foi numa fogueira, né? Não teve tempo, vai ter que jogar a maioria dos jogos porque o Ekitike tá fora.
a ideia era meio que, tipo, o Ekitike sempre ser o principal e o Isaac entrando aos poucos. Mas agora o Isaac tem que jogar querendo ou não. E outra coisa que eu já falei aqui no vídeo contra o PSG. O Isaac é aquele atacante que precisa receber bolas. Ele não vem buscar, ele não vem construir o jogo. Ele precisa de um meio campo que arme jogadas a ele. E o meio campo do Liverpool, apesar de ter talento sim, não tá conseguindo criar essas chances. O Wirtz era o único que tentou introduzir o sueco ao jogo e muito mal feito. Conseguiu muito pouco. Então o Isaac, não espere dele vir buscar jogo igual o Darwin Núñez, fazer aquela fumaça, fazer aquele escancel na defesa. Não, ele vai precisar da chance dele e vai matar ou não. Então assim, fica claro que sim, óbvio que o Isaac tem problemas, ele não tá entregando, ele não tá nem 5% do que ele já foi, mas o Arne Slot claramente não tá conseguindo fazer um esquema para beneficiar o atacante, e eu acho que isso é uma das inúmeras falhas que o Arne Slot apresenta nessa temporada. Então assim, mais um jogo muito ineficiente do Isaac, que não fez falta, que não ajudou em nada o Liverpool praticamente. Enquanto do outro lado o Beto, né, que o atacante do Everton, tava fazendo a defesa do Liverpool sofrer muito, apesar de o Isaac ser muito melhor que o Beto criou muito mais chances, gerou muito mais jogos para o Everton do que o Isaac criou para o Liverpool. Então, resumindo aqui o que eu acho do Isaac, tem sim todo o problema do próprio Isaac, que não tá na melhor forma? Sim, mas o Arne Slot claramente também não conseguiu fazer ele encaixar no time, e isso é uma das questões que tem que fazer sim render na próxima temporada, porque lembremos, o Isaac custou 150 milhões de euros. Enfim, como eu tava falando, o Liverpool parecia estar controlado, ele voltou com o segundo tempo, também daquela forma mediana, não querendo arriscar muito, controlando as ações, meio que cozinhando o Everton a banho-maria, mas é aquilo, uma chance ou outra o Everton poderia fazer, que estava jogando dentro de casa, tem jogadores até de qualidade, óbvio que não é do nível do Liverpool, mas tem um outro que sabe jogar bola, e acabou acontecendo. E tipo, foi um combo de bizarrices, né, os 54 minutos, cruzamento para dentro da área, o Beto, que perdeu uma chance inacreditável no primeiro tempo, se redimiu, antecipou o Robertson e daí fez 1-1. E para piorar, como se já não fosse suficiente ter levado 1-1, nesse mesmo lance, no choque ali do Robertson com o Beto, com o Armadashvili, deu ruim para o nosso goleiro georgiano. Teve que sair de maca, inclusive, e como o Alisson já está lesionado e o Armadashvili lesionou, o terceiro goleiro nosso do Liverpool, o Woodman, teve que entrar em ação. Ele só tinha jogado um jogo nessa temporada, que foi a derrota por 3-0 para o Crystal Palace lá na Carabao Cup. Ele estava fazendo sua estreia na Premier League, porém, para nossa sorte, ele não comprometeu. Teve muita chance do Everton, assim, pra testar o Woodman? Não, mas que ele não comprometeu. As bolas que foram pro gol, ele conseguiu ir bem tranquilo. Teve uma lance ali que quase o Van Dijk entregou de novo, um lance que o Van Dijk adora entregar, né, que quando a bola vem correndo assim, ele vai de encontro com o goleiro, ele geralmente ele deixa pro goleiro, em vez dele afastar. Aí o Woodman teve que dar um chapéuzinho de cabeça, enfim, mostrou técnica. O nosso goleiro, o terceiro goleiro. E aquilo, o jogo não melhorou. Ele até que piorou. O Liverpool teve uma chance ou outra, o Everton também, mas muito pouco, muito além do que a gente espera com um clássico. Parecia que realmente ficaria naquele 1-1 bem moroso, bem, como que é a palavra? Bem frustrante, porque ninguém ganharia o primeiro derby da história do estádio e o Liverpool perderia a oportunidade de abrir pontos em relação ao Chelsea. Até que aos 90 mais 10 minutos de acréscimo, o jogo parou muito, né? Em atendimento ao Armadashvili, um outro jogador do Everton que também saiu lesionado. Teve muito acréscimo, daí escanteio a la Arsenal, a la maior estilo do Arsenal, né? Embolar lá dentro da área, da pequena área, né? Cruzamento de perfeição, o Van Dijk subiu naquele meio naquela maluquice, fez o gol da vitória, 2-1. Dois gols muito marcantes, né? Dos maiores ídolos que nós temos no clube atualmente. Salah e Van Dijk garantiram os 3 pontos fundamentais que, como eu já disse, carimbou o estádio do Everton, o Rio Duxton Stadium, e confirmou basicamente o Liverpool na próxima Champions League, né? Que agora abriu 7 pontos de diferença para o Chelsea, 7 pontos também do Brentford e do Bournemouth. Tá tudo empatado, 48. E assim, faltam 5 jogos, o Liverpool só tem que fazer o feijão com arroz para confirmar essa vaga, lembrando que ainda tem duelo direto contra o Chelsea. Se o Aston Villa continuar bobeando, a gente pode até alcançar o Aston Villa, eu acho que o United é um pouco mais difícil, porém tem jogo também contra os Red Devils, então assim, o Liverpool, de forma culposa, eu acho que vai sim conseguir essa classificação para a Champions League. Próximo jogo é contra o Crystal Palace no próximo sábado, aí depois sim teremos o grande duelo contra o Manchester United e depois contra o Chelsea. Tipo, eu falo assim, praticamente classificou, mas os últimos 5
5 jogos do Liverpool são meio difíceis, né? Contra o Crystal Palace, a gente nunca ganhou contra o Palace na era Arne Slot. Não, ganhamos um jogo só. Depois de resto, só tomou taca. United em Old Trafford, Chelsea, Aston Villa em Birmingham e, pra fechar, o Brentford. Então o Liverpool tem que sim ficar esperto. Importante essa vitória, é como eu disse lá no Instagram do Liverpool FC Brasil. Nessa fase do campeonato, o que importa é vencer. Se o time não deu jeito na temporada inteira, não é agora que a gente vai esperar muita coisa. Então assim, o importante foi vencer o clássico, deu moral e abriu pontos. Enfim, só pra fechar aqui o vídeo, não falando mais do Liverpool. Umas considerações finais. Bom jogo do Salah, gostei do jogo do Salah. O meio campo, o Szoboszlai, eu acho que ele foi muito prejudicado pelo esquema inicial, ele ficou muito lá atrás. Quando o McAllister entrou e o Szoboszlai pôde vir um pouco mais pra frente, aí eu gostei do jogo do húngaro. Gravenberch pra mim também foi mediano. Pra mim, ali, na defesa, foram bem até, porque não gerou muitas chances assim, pro Everton, mas quando geraram foi perigoso. Então assim, jogo bem meia boca do Liverpool, de forma geral, mas de novo, o importante é a vitória. E agora só comentar um pouquinho aqui sobre o possível novo campeão, né? O Manchester City venceu o Arsenal no grande jogo da rodada no Etihad Stadium. Eu já esperava uma vitória do City, mas foi um jogaço. O Arsenal não entrou tão recuado assim como eu esperava, mas deu o que pra mim era o esperado. O Manchester City venceu por 2-1, golaço do Cherki. Se não fosse a falha do Naruma, pra mim o jogo já era pra ter se resolvido no primeiro tempo, porque o City tava muito em cima, o Arsenal tava sofrendo, aí teve a falha do Naruma, complicou tudo, mas o Haaland no segundo tempo fez o gol do 2-1. Agora a situação é a seguinte, o City tá com 3 pontos a menos, com 1 gol de diferença de saldo e com 1 jogo a menos. Só fazer o feijão com arroz, vencer o Crystal Palace e o Arsenal pipocará mais uma vez, é impressionante. O Arteta é repelente de título. Foi assim com 2 temporadas com o Manchester City, que também estava na frente a maior parte do campeonato e pipocou no final. Contra o Liverpool, temporada passada, nem teve a oportunidade, porque realmente o Liverpool foi soberano, não deu nem pro cheiro. E dessa vez de novo, cara. E dessa vez pra mim é a mais triste, porque é o melhor elenco da história do Arteta no Arsenal. Tava, em outubro, novembro, era o melhor time disparado do mundo, não levava gol, não perdia, e agora tá aí, cara, podendo perder mais uma vez a Premier League pro Guardiola. Eu realmente imagino que, se não ganhar a Premier League e nem a Champions League, que eu acho que não vai acontecer, tem sim que se conversar com uma mudança de técnico, porque o Arteta mostrou que é muito limitado e que na hora H, ele não consegue achar soluções. Mas eu não vou comentar muito, porque assim, eu consigo argumentar muito mais em relação ao Liverpool do que a Arsenal e City, mas tá aí só pra não deixar escapar. Eu tenho dó do torcedor do Arsenal, cara, porque imagina a cabeça deles. 4 anos sendo vice-campeão de forma traumática. Realmente não é fácil. Mas enfim, quero daí saber seu comentário, o que você achou da vitória do Liverpool, da pipocada ou não do Arsenal, né, porque o campeonato ainda não acabou. Enfim, comenta aí se você gostou, peço seu like, sua inscrição, rumo a 4.000 seguidores aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui. Tchau.